Surpreendente encontro. Mãe solteira com apenas R$ 50 muda tudo ao ser observada por um milionário. Maria acordou naquela manhã com a sensação de que seria um dia difícil. O sol entrava tímido pela cortina surrada de seu quarto na Vila Madalena. Com apenas R$ 50 na conta, ela enfrentaria mais um dia como mãe solteira e atendente em um pequeno restaurante. Era uma rotina pesada, mas o sorriso iluminado da sua filha Júlia, de 6 anos, sempre lhe dava forças. Como poderia esquecer os conselhos da sua mãe, que sempre a lembrou da força da família? Nunca deixe que ninguém te desmereça, minha filha, ela dizia. Na hora do intervalo do trabalho, Maria encontrou-se em um café aconchegante, um mini refúgio em meio ao caos. Com um lápis na mão e um guardanapo como folha, começou a desenhar um presente para Júlia, que faria aniversário na semana. Aquela era a felicidade mais pura que ela conseguia oferecer, momentos simples, mas recheados de amor. O aroma do café fresco flutuava no ar, enquanto ela imaginava a alegria nos olhos de Júlia. Mas, do outro lado da mesa, Lucas, um jovem milionário que estava na cidade para um evento da sua startup, observava tudo. Ele estava tão distante daquela realidade que, ao ver a força de Maria, sentiu um certo desconforto. A vida dele era uma roda viva de festas e reuniões, enquanto aquela mulher lutava dia após dia, com dignidade, por um futuro melhor. Ele ficou encantado, sem saber que naquele instante, a vida dele começava a mudar. A tranquilidade do momento foi brutalmente interrompida quando um cliente arrogante começou a xingar Maria. "Você não sabe atender. Parece que não dá conta do recado", ele disparou, e o restaurante inteiro ficou em silêncio. Maria, com o coração disparado, manteve a postura. "Desculpe, senhor, vou resolver isso", disse, com uma firmeza que até surpreendeu a ela mesma. Lucas sentiu um fogo crescente dentro dele. A vergonha e a indignação tomaram conta quando viu Maria tentando lidar com aquilo de forma digna, mesmo diante do desprezo. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi ali, no meio de toda aquela cena, que Lucas decidiu se aproximar. Com a desculpa de que precisava agradar um cliente, começou a conversar com Maria. No entanto, o que começou como um truque virou uma agradável troca de olhares e sorrisos, revelando uma conexão que nenhum deles previa. Enquanto Lucas tentava entender mais sobre a vida dela, Maria, relutante, recebia a atenção dele com um misto de desconfiança e esperança. Mas quando Lucas sugeriu que ela voltasse a estudar, o peso das inseguranças começou a pesar. O medo de falhar não só com Júlia, mas consigo mesma, era esmagador. Nesse momento, a vida de Maria estava prestes a entrar em um novo rumo, mas um segredo perturbador sobre o passado de Lucas poderia ameaçar tudo. Um dilema moral a aguardava, seguir seu coração ou priorizar a segurança que tanto batalhou para manter. E Lucas, que começava a questionar sua própria vida vazia, conseguiria enfrentar os fantasmas que o assombravam por causa da família? O que será que virá a seguir? Maria e Lucas estão prontos para enfrentar as adversidades que os cercam, mas será que o amor e a dignidade são suficientes para vencer as barreiras que os separam? O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu também estivesse refletindo a confusão interna de Maria. A cor cinza atravessava as ruas da Vila Madalena, mas ela não tinha tempo para se deixar abater. Com a rotina marcada por obrigações, levantou-se, arrumou o cabelo bagunçado e se preparou para mais um dia no restaurante. No caminho, seu coração pulsava entre a esperança da mudança e o receio do desconhecido. Quando chegou ao trabalho, ainda imersa em pensamentos, Maria se deparou com Lucas. Ele estava na mesa do canto, com seu laptop aberto, mas os olhos fixos nela. Algo no olhar dele fazia seu estômago dar voltas. Não era apenas o corpo de homem bem-sucedido, era a maneira como sua presença parecia iluminar a sala.
No momento em que se cruzaram, um choque de emoções inundou o espaço entre eles. Oi, Maria, disse Lucas, com um sorriso que parecia genuíno. Como foi seu dia ontem? Ela hesitou, mas a sinceridade dele a fez relaxar um pouco. Foi tudo bem, só mais um dia difícil, sabe como é? Ao ouvir a expressão dela, Lucas se sentiu atraído pela autenticidade que emanava. Eu gostaria de te ajudar. O que você acha de conversarmos sobre aquele estudo que mencionei? Pode ser algo bom para você, ele sugeriu, na expectativa de que sua proposta não fosse mal interpretada. O coração de Maria fez um salto. A ideia de voltar a estudar era aterrorizante, mas também começava a parecer uma janela de oportunidade. E você acha que eu seria capaz disso? Sua voz soou quase como um sussurro. Claro! Você tem uma força que muitos não têm. Olhe como você lidou com aquele cliente no café. Aquela foi uma verdadeira demonstração de resiliência, Lucas respondeu, pontuando o elogio com um brilho admirado no olhar. Ela sorriu, um sorriso tímido que revelava suas fragilidades, mas ele não viu apenas uma mãe solteira, viu uma mulher cheia de potencial. O clima leve se rompeu abruptamente quando mesmo o cliente arrogante entrou novamente no restaurante, fisionomia arrasadora, e logo começou a atacar. Ah, olha quem está de novo tentando se manter em pé. Vai me atender ou vai continuar desenhando? O sangue subiu na cabeça de Maria, mas, respirando fundo, ela simplesmente respondeu, Senhor, eu farei o possível para atendê-lo como você merece. Cada palavra saía mais forte, mais firme, e mesmo Lucas apreciava a transformação dela. Essa foi a gota d'água para Lucas. Ele levantou-se, sem pensar duas vezes, e foi em direção ao cliente. Escute aqui, você não tem o direito de tratar ninguém dessa forma, disse, com uma voz que ecoava na sala. O olhar de Maria se abriu em surpresa, mas uma mistura de agonia também a dominou. Como isso poderia impactar o seu futuro com Júlia? Eles não entendiam as consequências desta exposição, e Lucas estava cruzando uma linha delicada. Esther ficou ainda mais inquieta ao perceber que Lucas poderia ser ainda mais envolvido na vida dela do que imaginava. A cena provocou murmúrios entre os outros clientes, e Maria, com os pés no chão, olhou para Lucas como se ele fosse um arranha-céus em uma cidade de prédios baixos. As emoções fervilhavam dentro dela. Poderia ela aceitar essa ajuda e abrir mão de suas barreiras? E a vulnerabilidade dele? Seria assim que protegeria sua filha? Quando a situação começou a apaziguar, Maria e Lucas se enfrentaram em um silêncio carregado de significado. Ela segurou a respiração, pensando em tudo o que poderia acontecer entre eles. As pessoas têm um jeito de nos surpreender, ele disse, baixando o tom, deixando apenas ecoar a inquietação em seus olhos. Maria sentiu o mundo ao redor desaparecer. O que viria a seguir? Será que eles realmente conseguiriam enfrentar juntos o que se aproximava, ou as inseguranças de cada um se tornariam barreiras intransponíveis? O silêncio que se instalou entre Maria e Lucas parecia denso, quase palpável. Ela sentia o peito apertado, enquanto uma onda de insegurança a envolvia. O olhar dele estava fixo, e por um momento, a presença de todos ao redor desapareceu. No fundo, Maria sabia que aquela era uma oportunidade única, mas o medo do que poderia acontecer entre eles a deixava paralisada. Eu não sei, disse ela finalmente, quebrando o silêncio. Estou tão concentrado em cuidar da Júlia e do trabalho que não sei se posso me permitir isso agora. Lucas franziu a testa, como se estivesse pensando com carinho nas palavras a seguir. Maria, eu vejo que você tem uma força incrível. Não precisa se sentir sozinha nessa. Podemos fazer isso juntos. O jeito que ele falou fez a esperança brotar dentro dela, mas imediatamente foi sufocada por um medo profundo. E se eu falhar? E se o que eu tenho não for suficiente para realmente mudar minha vida? Lucas, percebendo seus medos, deu um passo mais próximo. Escute, não se trata de um passo perfeito. Trata-se de tentar. Ninguém começa sabendo. E eu estarei aqui para te apoiar. Ela olhou para ele e sorriu, um sorriso melancólico que misturava a gratidão e o pavor do desconhecido.
Intimamente, algo dentro dela dizia que essa poderia ser a virada que tanto desejava, mas era difícil confiar. Nesse momento, o cliente hostil, que antes estava sentado, levantou-se, ainda resmungando sobre o atendimento, mas havia algo na postura de Maria que agora parecia mais forte. Você pode ir embora, ela o interrompeu, com uma firmeza que a surpreendeu. O respeito é uma via de mão dupla. O homem a encarou, mas a intensidade da luta no olhar dela o fez hesitar. Depois de um instante, ele virou-se, claramente envergonhado, e saiu do restaurante, deixando uma onda de murmúrios de aprovação entre os clientes. Maria sentiu o alívio invadi-la como uma onda, mas ao mesmo tempo, sentiu o peso das expectativas. O que havia mudado? Onde estava aquela mulher insegura? Lucas assistiu à cena, admirado. Você foi incrível. A mudança já começou a acontecer, Maria. Você só precisa acreditar. No fundo, a afirmação dele cultivava uma semente de coragem dentro dela, mas um sussurro de dúvida ainda permanecia. Maria hesitou ao responder. E se eu não conseguir lidar com tudo isso e ainda continuar a ser a mãe que Júlia precisa? Lucas se inclinou mais próximo, o olhar imerso em sinceridade. Se você não tentar, vai se privar daquilo que realmente pode fazer a diferença. Confie em si mesma. É isso que Júlia precisa, uma mãe forte, que nunca desiste. As palavras dele ressoaram, abrindo um espaço dentro de Maria que ela achava que estava fechado. Mas ao mesmo tempo, as árvores da vida real, com suas raízes dolorosas, começaram a se agitar em sua mente. O que Lucas estava sugerindo parecia tão certo, mas e o lado complicado de sua vida? Maria se sentiu sobrecarregada, preocupações se acumulando. E enquanto isso, o tempo continuava a se mover, os clientes começavam a esvaziar o restaurante para pegar suas mesas. Era uma realidade inadiável. E quanto a nós, Lucas? Bizarramente agradeço pela ajuda, mas o que você espera da gente? A pergunta lhe escapuliu, carregada de um peso que ela não poderia prever. Lucas respirou fundo, como se soubesse que estava numa encruzilhada que mudaria tudo. Espero que possamos nos ajudar mutuamente. Um passo de cada vez. Maria ficou em silêncio, assombrada pelas possibilidades. Poderiam realmente construir algo juntos, em meio a tantos desafios? E quando uma risada distante dela fez eco na sala, ela percebeu que talvez não pudesse deixar que o medo governasse sua vida para sempre. Mas como começaria essa nova jornada ao lado de alguém que parecia tão distante de sua realidade? Sua mente tumultuava, e as emoções se entrelaçavam. Era uma escolha difícil, e a resposta parecia mais distante do que nunca. O que Maria escolheria? Seria essa a coragem que ela precisava, ou continue a assombrá-la a sombra do passado? Maria respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos enquanto o restaurante, agora quase vazio, se enchia com o calor de suas emoções. A sensação de dúvida a envolvia como um cobertor pesado. Por um lado, ela queria mergulhar no desconhecido, mas a insegurança sempre a puxava de volta. O olhar de Lucas, fixo e encorajador, parecia ser um farol em meio à tempestade que se formava dentro dela. Um passo de cada vez, ela murmurou, quase para si mesma. Dizer aquilo lhe trouxe um pequeno conforto. Ela poderia começar assim, uma decisão de cada vez. Mas ainda havia a persistente preocupação, e a Júlia? Essa era a pergunta que ressoava em sua mente toda vez que pensava em se abrir para alguém, em arriscar-se a construir algo novo. Então, que tal começarmos agora? Lucas sugeriu, quebrando o transe de suas reflexões. O que você acha de tomarmos um café juntos? Um espaço para conversar sem pressa. Maria hesitou, a ideia de sair com Lucas parecia um sonho. Um simples café poderia significar muito mais. Mas o medo de se deixar levar também a paralisava. E se isso não desse certo? O que aconteceria se ela se machucasse novamente? Ela olhou para ele, buscando uma resposta não verbal nas expressões de seu rosto. Lucas sorriu, e a sinceridade em seu olhar a tocou fundo. Faltava-lhe confiar, mas talvez mais do que isso, faltava-lhe viver. Ok, vamos tomar esse café, decidiu,
e ao pronunciar aquelas palavras, seu coração deu um pequeno salto. Para Maria, isso era um pequeno passo, mas cada passo, mesmo o mais simples, era um sinal de que ela estava disposta a tentar. Lucas facilmente pegou o casaco e se levantou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar também. O contato dela com a mão dele foi eletrizante, um breve toque que fez seu corpo reagir de uma forma que ela não esperava. Agora era a vez de ela dar um do lado dele, e o seu olhar procurava apenas por apoio. Enquanto caminhavam juntos em direção a uma cafeteria próxima, Maria não conseguia evitar o turbilhão de pensamentos que a invadia. O que ela estava fazendo? Estava realmente pronta para abrir seu coração de novo, deixar que alguém entrasse nessa bolha que ela criou para proteger sua vida e a de Júlia? As perguntas se acumulavam, mas havia uma nova energia pulsando dentro dela, uma pequena centelha que parecia insistir em ser alimentada. O café, quando chegaram, estava repleto de aromas envolventes que a transportaram para um pequeno momento de tranquilidade. Eles escolheram uma mesa discretamente isolada do resto, e por um instante, Maria se permitiu relaxar. Você parece preocupada, Lucas disse, olhando diretamente em seus olhos. Se precisar falar, estou aqui. Era uma oferta sincera, e Maria se surpreendeu com sua própria vontade de abrir-se. Poderia realmente contar a Lucas sobre seus medos, suas lutas como mãe solteira e a pressão que sentia para ser perfeita? O que é que há com você e sua vida? Me conte mais sobre você, além do restaurante, Lucas insistiu, enquanto mexia em sua xícara de café com um sorriso tranquilo. O que ele não sabia era que Maria tinha mais dificuldade em compartilhar sua vida do que ele imaginava. Bem, sou mãe solteira, e você sabe como isso pode ser difícil, Maria finalmente respondeu, sua voz esmorecendo um pouco. Às vezes sinto que tenho que ser tudo, mãe, funcionária, amiga. E a culpa nunca some. Lucas a ouviu atentamente, seus olhos se fixando nela como se estivesse absorvendo não apenas as palavras, mas também as emoções que ela expressava. Havia um respeito em seu olhar que Maria não costumava encontrar. E assim, enquanto a conversa fluía, Maria começou a entender que talvez falar sobre seus medos não fosse um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de liberar tudo o que tinha reprimido. Aquela conversa poderia ser mais do que um café, poderia ser um começo de cura, um desabrochar de algo que ela nunca pensou que teria novamente. Mas enquanto o sol se punha no horizonte, Maria não podia evitar pensar, será que estava confiando em quem não deveria? O que aconteceria se Lucas não fosse a pessoa que ela precisava? Afinal, abrir-se exigia riscos e ela estava disposta a pagá-los. O nervosismo voltou a surgir, e a pergunta que se formava na ponta de sua língua trouxe uma nova tensão ao ar. Lucas, e se eu não conseguir lidar com essa nova dinâmica? E se tudo isso for só um sonho? A resposta dele poderia mudar tudo. Maria sentiu o peito apertar enquanto aguardava a resposta de Lucas. A cafeteria, agora iluminada pela luz suave de lâmpadas amareladas, parecia observar silenciosamente o momento que se desenrolava entre eles. A sensação de vulnerabilidade a envolvia, e, ao mesmo tempo, havia uma urgência em saber o que ele pensava. Eu entendo os seus medos, Lucas começou devagar, seu tom de voz calmo. Muitas vezes, entrei em relacionamentos com a mesma insegurança. Já estive em situações em que pensei que tudo daria errado. A verdade é que o que importa é a disposição de tentar. Não podemos garantir que tudo será perfeito, mas, o que eu sei é que vale a pena correr o risco. Maria sentiu uma onda de alívio, como se um peso fosse empurrado para longe de seus ombros. As palavras dele faziam sentido, como se ele tivesse lido seus pensamentos mais íntimos. Mas o que ele não sabia era que cada risco para ela não era apenas um desafio pessoal, envolvia também Júlia, a filha que ela protegia com unhas e dentes. Eu quero muito acreditar que isso é verdade, ela disse, a voz tremendo levemente. Mas a minha vida não é só sobre mim. Júlia é a minha prioridade. Não quero magoá-la ou criar expectativas que não posso cumprir. Lucas a olhou com um semblante sério, mas seu olhar ainda exibia uma faísca de compreensão. E se você mostrasse a ela que é possível ter a vida que desejamos, mesmo com desafios? Que vocês podem ser felizes juntas, mesmo que isso signifique correr riscos. A ideia fez Maria refletir.
E se a segurança não estivesse em se manter no mesmo lugar, mas sim em dar um passo em direção a algo novo e desconhecido? Lembrava-se de como, desde que Júlia nasceu, sempre se esforçou para cuidar da filha, mas sem nunca se permitir viver plenamente. Você está certo. Talvez eu precise mesmo levantar âncora e surfar nas ondas da vida, ela murmurou, um leve sorriso brotando em seu rosto. Eu realmente quero que você e Júlia se conheçam. O sorriso de Lucas expandiu, agora repleto de carinho. Isso seria incrível. Estou ansioso para conhecê-la. Mas, no fundo, uma nova preocupação surgiu em Maria. A iniciativa dele a encantava, mas a vulnerabilidade da sua situação a deixava inquieta. E se a presença de Lucas desestabilizasse a harmonia que havia construído com a filha? O que aconteceria se tudo isso não funcionasse, e ela causasse dor a Júlia de uma forma inesperada? O que o Morey te ensinou é que ser vulnerável também tem seus benefícios, Lucas continuou, interrompendo seus pensamentos. Às vezes, é exatamente isso que nos conecta. A vida é feita de riscos, e como você sabe, a felicidade pode surgir dos lugares mais inusitados. Vamos descobrir isso juntos. Maria sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. O convite para explorar o desconhecido a enchia de esperança, mas também de receio. Era como mover uma peça em um jogo de xadrez cuja jogada final poderia não ser a esperada. Enquanto saboreavam o café e a conversa fluía, um novo laço parecia se formar entre eles. Contudo, a ansiedade ao redor de seu futuro a acompanhava, sussurrando dúvidas em sua mente. E se essa nova trajetória trouxesse resultados que não poderia controlar? Lucas, como você realmente se sente em relação a isso tudo? Você está disposto a entrar nesse jogo também? Estamos falando de uma mãe solteira e de uma criança. Isso não é simples, Maria perguntou, sua vulnerabilidade à flor da pele, um novo lado de si mesma emergindo. No entanto, a resposta que ela aguardava estava prestes a chegar e, com ela, a realização de que o que parecia um simples encontro poderia se tornar um divisor de águas em suas vidas. Maria observou Lucas por alguns instantes, buscando nas linhas do seu rosto a sinceridade que seu coração desejava encontrar. Sentia-se como um barco à deriva em um mar de incertezas, mas a disposição dele de enfrentar essa tempestade a fascinava. Eu quero ser sincero com você, Lucas começou, quebrando o silêncio que parecia pesado. Para mim, cada risco que tomamos na vida nos molda. E tudo que eu vejo aqui, agora, vale a pena. Estou aqui porque quero te conhecer melhor, e também quero conhecer a Júlia. O sotaque dele soava como uma melodia. Maria sorriu, mas sua mente estava cheia de dúvidas. O que se passaria na cabeça da filha quando a conhecesse? Será que ela aceitaria um novo rosto em sua vida? Não era fácil lidar com os sentimentos de uma criança. Eu também quero que ela te conheça, mas... é mais do que um encontro, sabe? Maria disse, a voz tremendo novamente. São as expectativas, as esperanças. Não quero que ela se machuque. Lucas a observou com atenção. Creio que você está subestimando a força dela. Crianças têm um jeito único de lidar com os sentimentos. Você só precisa mostrar a ela que pode haver mais no mundo do que apenas o que já conhece. Às vezes, as melhores coisas vêm dos inesperados. O olhar carinhoso de Lucas a fez sentir-se um pouco mais forte. Uma chama de esperança começava a se acender. O que ele dizia poderia ser verdade. Talvez, apenas talvez, fosse possível encontrar um caminho seguro mesmo em meio a incertezas. Você tem razão, ela falou lentamente. Caso isso aconteça, precisarei ser aberta e honesta com Júlia. Não posso esconder nada dela. E eu estarei com você, para tudo o que precisar, Lucas respondeu, a determinação em sua voz deixando-a mais aliviada. Vamos fazer isso juntos. Nesse momento, Maria percebeu que, mesmo cheia de medos, havia alguma força crescendo dentro dela. Seria a coragem de encarar o novo e dar a si mesma uma chance de realmente viver? Ao olhar para Lucas, ela viu um homem que não apenas a aceitava, mas que parecia disposto a enfrentar o desconhecido ao lado dela. Mas, assim que esses pensamentos começaram a tomar forma, uma mensagem no celular de Lucas interrompeu seu momento de conexão.
Ele pediu desculpas e olhou para a tela com uma expressão que não passou despercebida por Maria. A preocupação em seus olhos a fez questionar a profundidade do que ele realmente sentia e quão sólida era essa disposição de estar ao seu lado. "Está tudo bem?" Maria perguntou, curioso e, ao mesmo tempo, apreensiva. "Sim, só problemas de trabalho", Lucas respondeu rapidamente, mas Maria notou a exaustão em seu tom. "Não é nada que não consiga resolver." O silêncio pairou entre eles de maneira pesada. As dúvidas começaram a voltar, como uma onda que se aproximava à costa. Se Lucas já carregava problemas tão sérios, como ele poderia se dedicar tanto a uma nova relação? Maria sentiu os pés na areia, tendo que tomar uma decisão. "Lucas, eu não quero que você sinta que precisa carregar um peso extra", ela disse, com sinceridade. "Minha vida já é cheia de desafios." "Maria, eu estou aqui porque quero estar. Posso lidar com meus desafios e ainda estar ao seu lado. Na verdade, isso só me dá mais motivação para agir." "É assim que deve ser", Lucas respondeu, a sinceridade em sua voz ressoando na mente de Maria. Assim, enquanto a noite avançava e a lua subia no céu, Maria se viu em um dilema. Seria aquela ligação tudo o que ela esperava e mais? Ela podia imaginar os risos de Júlia, mas o medo da rejeição e do desconhecido a impedia de se entregar completamente. Depois de alguns instantes em silêncio, ela exclamou: "Vamos, então. Vamos nos conhecer um pouco mais e ver aonde isso nos leva. Eu vou apresentar você a Júlia." Lucas sorriu imensamente, mas a insegurança ainda a acompanhava. Mas a determinação de viver algo novo a impulsionou. Naquele instante, ela decidiu que estava disposta a correr o risco. O que ela não esperava, no entanto, era que esse passo a levaria a uma revelação sobre o passado de Lucas que mudaria tudo. Enquanto o sol se punha, Maria soube que desafios a aguardavam, mas a beleza dessa nova jornada a fez sentir que a vida realmente valia a pena. Maria acordou no dia seguinte com a mente ainda agitada. A decisão de apresentar Lucas a Júlia gerava uma mistura de expectativa e receio. Ela queria acreditar que estava fazendo a escolha certa, mas o nó no seu estômago não a deixava em paz. Com o café da manhã pronto, ela observava Júlia devorar as torradas com geleia, o rosto iluminado pelo sol que entrava pela janela. A inocência da filha aquecia seu coração. "Mamãe, você tá tão radiante hoje!" Júlia exclamou, com um sorriso que poderia derreter qualquer preocupação. "O que aconteceu? Você encontrou um namorado?" Maria hesitou, um riso escapando involuntariamente. Bem, talvez tenha conhecido alguém especial." A expressão de Júlia se iluminou. "Uau! Posso conhecê-lo? Ele é legal. Vamos ver como as coisas vão, tá bom? Primeiro, precisamos nos encontrar. Vou te contar mais após isso", Maria contou, tentando manter a conversa leve. Mas na verdade, o que mais a preocupava eram as perguntas que poderiam surgir. Será que ela estava colocando Júlia na linha de tiro? Com o passar do dia, cada tic-tac do relógio parecia pesar mais. Maria se distraía tentando organizar a casa, mas sua mente sempre voltava para Lucas. A noite estava se aproximando e o encontro aconteceria no parque, como eles combinaram. Com um último olhar no espelho, Maria ajustou o cabelo e se vestiu. Queria parecer confiante, sem deixar transparecer o turbilhão interior. Quando chegou ao parque, o aroma fresco do gramado e o canto dos pássaros acalmavam um pouco seus nervos. Mas, assim que encontrou Lucas sentando em um banco, toda a sua ansiedade retornou. Ele a cumprimentou com um sorriso largo, e isso fez seu coração derreter um pouco. Ao se aproximar, Maria notou que a ansiedade não era só dela. "Oi, Lucas", ela disse, tentando parecer natural. "Está pronto para conhecer minha filha?" "Oi, Maria." "Sim, estou animado. Não posso esperar para vê-la", ele respondeu, mas Maria percebeu que havia um nervosismo ao redor do olhar dele. Seria que ele também estava pensando em como a situação poderia se desenrolar? Antes de Maria responder, ela viu Júlia correndo em sua direção, com a energia típica das crianças. "Mamãe! Olha, eu encontrei um passarinho lindo." Maria sorriu, aliviada por vê-la tão feliz.
Júlia, este é o Lucas. Ele vai passar um tempo conosco hoje. O olhar curioso da menina atravessou o rosto de Lucas, e Maria segurou a respiração. O que se passaria na cabeça de Júlia? Lucas se abaixou em uma atitude amigável, estendendo a mão. Oi, Júlia. Uau, você ama passarinho, né? A filha olhou para ele com um misto de surpresa e curiosidade. Maria sentiu seu coração acelerar. A interação começou tímida, mas logo Júlia abriu um sorriso e contou sobre todas as suas descobertas. Maria percebeu que a conexão estava se formando, e um pequeno alívio a invadiu. Mas, à medida que conversavam, um grupo de crianças começou a brincar ao redor. Júlia, empolgada, lançou-se no meio da diversão, esquecendo completamente do mundo ao seu redor. Maria e Lucas se sentaram em um banco, observando a filha. O silêncio se estendeu e Maria finalmente disse: "Não pensei que seria tão fácil para ela." "Crianças são incríveis", Lucas respondeu. "Elas não carregam o peso do passado como nós." Maria teve certeza de que ele se referia à vulnerabilidade dela. Porém, um peso ainda permanecia em sua mente. Ela queria saber mais sobre o passado dele, algo que ele ainda não havia compartilhado. Sentia que havia mais ali, algo oculto sob a superfície amistosa. Era hora de quebrar esse dilema e abrir o jogo. "Lucas, e você? O que realmente está trazendo você até mim e a Júlia?" perguntou, cheia de sinceridade. Ele respirou fundo, olhando para ela com um misto de apreensão e determinação. "Ok, eu sinto que devo te contar." Enquanto ele se preparava para se abrir, Maria percebeu que a verdade dele seria um divisor de águas. Queria saber, mas ao mesmo tempo temia o que isso significava para o futuro. Lucas hesitou, suas palavras parecendo presas na garganta. Maria observou seu rosto, a tensão visível na mandíbula e a rigidez em seus ombros. Era como se ele estivesse lutando com o peso de um segredo importante. O coração de Maria batia mais rápido, misto de curiosidade e receio. "Eu passei por algumas coisas difíceis na vida", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Alguns anos atrás, eu não era a melhor versão de mim mesmo. Fiz escolhas erradas que me afastaram de quem eu sou e do que realmente valorizo." Maria sentiu uma pontada de empatia. "Todos nós temos um passado, Lucas. O que importa é o que fazemos agora, certo?" Uma fraqueza na voz dele a afetou, como se uma carga imensa estivesse prestes a ser dividida. "Sim, mas o que eu fiz não foi apenas doloroso para mim. Afetou outras pessoas também", ele prosseguiu, os olhos baixos. "Tive que lidar com as consequências, e foi uma jornada difícil para me perdoar. Eu não quero que você ou Júlia acabem se machucando. Estou aqui, mas o meu passado é uma sombra que ainda me acompanha." Aquelas palavras ficaram pairando entre eles, como uma nuvem pesada. Maria se perguntou se estava sendo ingênua ao abrir seu coração e permitir que Lucas entrasse nelas. E se ele estivesse fugindo de algo que pudesse prejudicá-las? Mas, por outro lado, a vulnerabilidade dele parecia genuína. Eu entendo", ela disse, sua voz um pouco mais suave. "Todos estamos em busca de redenção de alguma forma." Aquela conexão inesperada parecia criar um fio tênue entre eles, mas também deixou um espaço em branco onde dúvidas e medos poderiam crescer. Nesse momento, Júlia voltou, os olhos brilhando de alegria. "Mamãe, Lucas! Olha o que encontrei!" Ela surgiu segurando uma flor colorida que desabrochara no parque, o sorriso dela iluminando o ambiente. "É linda, né?" A leveza da cena fez Maria sorrir, mas um eco de preocupação ainda reverberava dentro dela. Lucas também sorriu, e aquele brilho no olhar ao ver a filha era como um remédio para sua alma. Através do jogo e da inocência de Júlia, um novo laço começou a se formar, mas Maria não podia deixar de pensar, até onde essa conexão poderia ir. "Sim, Júlia. É linda!" Lucas exclamou, tocando levemente a flor. "Você tem um dom para encontrar beleza em todos os lugares." Aquelas palavras flutuaram no ar, e Maria se sentiu tocada por ele, como se Lucas estivesse falando diretamente ao coração de Júlia e dela. Mas ao mesmo tempo,
Maria se questionava se Lucas realmente estava pronto para integrar-se às suas vidas, ou se o peso de seu passado seria um fardo que destruísse essa alegria. E se nós três fizermos um piquenique? O que você acha? Lucas sugeriu, sua voz cheia de entusiasmo. Ele olhou para Júlia, que pulou de alegria, e então voltou seu olhar esperançoso para Maria. A cabeça dela girava com a ideia. Um piquenique poderia ser um passo importante para unir suas vidas, e ao mesmo tempo, a chance de conhecer mais sobre Lucas. Mas um alerta soou em sua mente. Ela precisava ser cautelosa. Claro, isso parece divertido, respondeu Maria, com um sorriso que disfarçava suas incertezas. Mas precisamos de provisões. Vamos primeiro ao mercado? Lucas assentiu, e os três seguiram em um novo caminho. Júlia correu à frente, rindo e girando como se a vida rodeasse de cores. Maria e Lucas caminharam juntos, a conversa leve, mas a tensão ainda permeava o ar. Havia perguntas não ditas, segredos a serem descobertos. Enquanto caminhavam, Maria não pôde deixar de pensar que cada escolha a levaria a um destino inesperado. O futuro estava em aberto, e a cada passo, ela se perguntava, estaria ela preparando sua filha para uma nova alegria ou para um novo sofrimento? E assim que Lucas sorriu para ela, como se dissesse que tudo ficaria bem, a dúvida persistia. O que aquele novo amanhecer traria para suas vidas? A loja estava cheia, o cheiro de pão fresco invadiu o ar, e cada corner tinha algo novo a oferecer. Enquanto Júlia se encantava com as guloseimas na prateleira, Maria tentava decidir quais itens levar para o piquenique. Os preços dançavam em sua mente, e ela contava os centavos que tinha no bolso. Aquele passeio, que deveria ser simples, começava a se tornar um dilema. Você gosta de sanduíches de presunto ou de queijo, Júlia? Perguntou, mas sua filha já tinha seguido para o outro lado, toda animada. Os dois, mamãe! Gritou, correndo até uma prateleira diferente. Lucas estava ao lado de Maria, observando a menina com um sorriso afetuoso. O jeito que ele olhava para Júlia fazia o coração de Maria bater descompassado. Ela se perguntava se aquele brilho nos olhos dele era apenas pela alegria da infância ou se havia algo mais profundo ali. Posso ajudar com as compras? Lucas ofereceu, afastando as mãos do bolso e se aproximando um pouco mais. Eu posso pagar, se precisar. Maria sentiu um frio na barriga. A oferta era generosa, e ao mesmo tempo, a fazia sentir-se vulnerável. Ela tinha se esforçado tanto para criar Júlia sozinha, não queria parecer dependente de ninguém. Eu não quero que você se sinta obrigado a isso, ela respondeu, tentando manter a firmeza na voz enquanto o rosto esquentava. Não é obrigação, Lucas insistiu, inclinando-se ligeiramente como se quisesse se certificar de que ela o ouvisse bem. É um prazer. Posso fazer um lanche incrível para nós três. O entusiasmo dele parecia contagiante, mas Maria ainda hesitava. Que tipo de relação estavam construindo? Cada gesto dele, cada palavra, parecia uma promessa e um convite ao mesmo tempo. Mas também trazia de volta memórias do passado que ela tentava deixar para trás. Tudo bem, só umzinho, ela cedeu, um leve sorriso se formando em seus lábios enquanto pensava que a ideia de um piquenique poderia ser mais do que um momento de diversão. Poderia ser a oportunidade de conhecer melhor quem realmente era Lucas. Assim, os três seguiram pelo mercado, cada um com um pequeno carrinho. Júlia se via como uma chefe em potencial, apontando frutas e biscoitos, enquanto Lucas se divertia, sugerindo lanches que misturavam ingredientes que Maria nunca pensou em usar. O clima leve e divertido fez com que a tensão entre Maria e Lucas parecesse uma lembrança distante. Quando terminaram de fazer compras, já no caixa, Maria e Lucas se pegaram rindo de uma piada que Júlia contará. O simples ato de dividir a conta não era apenas uma transação, era como se cada centavo estivesse selando um acordo silencioso entre eles, que ainda estava por se revelar. Ao saírem da loja, Maria sentiu uma onda de esperança se misturando às suas inseguranças. Apesar do passado de Lucas, a presença dele parecia trazer uma nova luz para a vida delas. Você é um ótimo pai, sabia? Maria comentou de maneira casual, mas seu tom carregava um peso sincero. Lucas a olhou, surpreso,
como se ela tivesse tocado uma parte dele que ele pensou estar adormecida. Sou apenas alguém aprendendo a ser melhor a cada dia, ele respondeu, e houve uma vulnerabilidade em sua voz que deixou Maria com uma pontada de compaixão. Ela sentiu que havia ali um homem disposto a mudar, disposto a se reinventar. E isso a intrigou. Mas enquanto caminhavam de volta ao parque, uma sensação estranha surgiu em sua mente, como um sussurro. E se o passado de Lucas não fosse renascente? E se algo oculto se desenrolasse em meio àquela nova história de luz? Ao chegarem ao parque, a visão do espaço aberto e do céu azul fez Júlia correr em direção a um gramado verde, rindo alto. Maria e Lucas trocaram um olhar cúmplice, mas dentro dela ainda havia uma tempestade de perguntas. O que mais podia vir à tona? E no instante em que Lucas se virou para ela, pronto para dizer algo, o celular dele vibrava no bolso. Ambos congelaram, e a expressão no rosto dele mudou. O que seria que ele estava prestes a revelar? O coração de Maria disparou enquanto observava Lucas olhar para o celular, a tensão no ar era visível. O sorriso que antes iluminava seu rosto parecia desvanecer, e Maria sentiu uma onda de ansiedade. O que realmente estava acontecendo com ele? Desculpe, vou ver o que é, Lucas disse, a voz um pouco nervosa. Ele se afastou por um instante, e Maria ficou observando com Júlia correndo pela grama. A inocência da filha a confortava, mas o sentimento de incerteza a dominava. As minutos pareciam se arrastar enquanto ela esperava por Lucas. Como ele poderia estar tão envolvido na sua vida e, ao mesmo tempo, ser tão distante? Então, ele voltou, mas algo no olhar dele fez Maria se preocupar. Tudo bem? Perguntou, tentando esconder a inquietação. Lucas respirou fundo, como se estivesse ponderando suas palavras. Sim, é a empresa, problemas que tenho que resolver, ele respondeu. Mas Maria percebeu a hesitação na voz dele. Será que realmente era só isso? Lucas, eu tenho certeza de que você está enfrentando muitos desafios, começou ela, cautelosa. Mas, se isso está pesando sobre você, precisamos ser honestos um com o outro. Esta relação é nova e cheia de incertezas. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Maria, eu não quero que minha vida venha interferir na sua. A verdade é que ainda estou tentando me afastar de algumas coisas que me prenderam. As palavras dele balançaram o chão sob seus pés. Estava claro que Lucas não era apenas um homem bem-sucedido em busca de um novo começo, havia mais sombreamento em sua história. E temia que seu passado fosse um dragão escondido, pronto para incendiar qualquer felicidade que eles pudessem construir. Você ainda tem algo a resolver, não é? Algo que pode nos afetar. Maria perguntou, a coragem crescendo. Por que quer entender tudo isso antes de levar Júlia para mais perto de você? Lucas hesitou novamente, o telefone vibrando em seu bolso. Ele olhou para ela, um misto de tristeza e determinação nos olhos. Eu quero que você e Júlia façam parte da minha vida, mas isso não pode vir com promessas vazias. Eu tenho um passado que não posso simplesmente apagar. E pode impactar o que temos. Os sentimentos de Maria estavam em conflito. As inseguranças se acumulavam como nuvens pesadas. Eu só quero ser honesta. Júlia precisa de segurança e amor. Não posso arriscar sua felicidade. Eu entendo, Lucas respondeu, o olhar solidificado em ela. Acho que precisamos ser honestos sobre o futuro. Só assim poderemos construir algo sólido. Nesse momento, Júlia voltou correndo, o sorriso radiante no rosto. Mamãe, Lucas. Vamos começar o piquenique. Sua voz pura e cheia de alegria trouxe um sopro de leveza. Maria olhou para a filha. Olhar para a felicidade dela fez seu coração despedaçar um pouco mais. Sim, vamos lá. Ela tentou sorrir, mas a sensação de tensão ainda estava por trás de sua expressão. Assim, eles se acomodaram no gramado e desenrolaram a toalha de piquenique. Júlia estava radiante, levantando um sanduíche de um lado e uma fruta do outro, perdido na inocência da infância. Maria e Lucas trocavam olhares, a tensão finalmente começando a aquecer com risadas e sorrisos. Eu nunca passei um dia tão divertido! Júlia exclamou, mordendo alegremente um pedaço de maçã.
Ela era como uma fonte de luz que mudava a atmosfera ao redor. Você é uma ótima companheira de piquenique. Lucas disse, dando um sorriso carinhoso para a menina, enquanto Maria não podia deixar de se sentir tocada. Mas, mesmo assim, havia uma preocupação que não a deixava em paz. Lucas, ela começou, hesitante. Apenas me diga uma coisa. Você está preparado para tudo isso? Para alguém que pode ser tão fácil e ao mesmo tempo tão complicado? Sim, estou preparado, Maria. É isso que quero. Ele olhou diretamente em seus olhos, seus sentidos atentos a cada emoção. Quero que você e Júlia façam parte da minha vida. Quero superar o passado. Maria passou a olhar para Júlia, que agora estava entretida em brincar com as formigas que caminhavam. Para a inocente afirmação dela, tudo parecia muito simples, mas a vida foi cruel ao torná-la tão complicada. Maria tinha que decidir se poderia confiar em Lucas e em suas promessas de um futuro compartilhado. Podemos tentar, Lucas. Mas resta a certeza de que nosso caminho talvez não seja linear. Precisamos nos apoiar e ser totalmente verdadeiros um com o outro. Sua voz estava firme, fazendo ecoar em seu coração que ela estava disposta a viver essa nova estrada. E, ao escutar as palavras dela, Lucas sorriu, sentindo-se aliviado. Prometo ser a pessoa que você e Júlia merecem. Não quero fazer parte da sua vida apenas por um acaso. Quero ser o ombro e o apoio. Maria sabia que era um passo em direção ao desconhecido, mas a sua própria força começou a brilhar através do medo. Poderiam enfrentar juntos o que estava por vir. Essa conexão era um vislumbre de um futuro esperançoso que queriam moldar. Júlia olhou para eles, percebendo a tensão desaparecer. Podemos fazer mais piqueniques assim todos os dias? Perguntou com um brilho nos olhos. Com certeza, responderam em uníssono, rindo enquanto compartilhavam um momento de pura alegria. Para Maria, essa nova fase ainda era uma incerteza, mas também um sopro de esperança. Era ali, num simples piquenique, que os laços começavam a se formar, e lentamente, os medos começavam a se dissipar. O resto da tarde se desenrolou suavemente, com risadas, histórias de infância e a inocência de Júlia preenchendo o espaço à sua volta. No fundo, Maria sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas a cada sorriso da filha e a cada palavra de apoio de Lucas, a ideia do futuro começou a parecer mais clara e mais doce. No fim, a vida continuaria a surpreendê-los, mas a certeza de que estavam juntos nessa jornada iluminava seus corações. E assim, Maria e Lucas, como um novo casal, começaram a trilhar juntos um caminho de amor, entendimento e coragem. O amor, quando genuíno, tem o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas também o coração de uma família. Agora, não deixe este momento acabar aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos juntos nessa jornada!